Inscrições abertas para a sexta turma da formação acompanhada no baralho de Dona Rosa Caveira de Dizeres da Calunga, ministrado por mim, é claro, mestra Natália Zanoni. Então, boa noite para quem é de boa noite. E hoje eu vou convidar uma pessoa maravilhosa e especial para participar da live, que é a Cibele. A Cibele, ela é uma cartomante de mão cheia, especialista, embora ela ache uma palavra forte, mas eu não acho. Para ela, eu não acho. Ela é especialista em baralhos de pombagira e a Cibele especificamente, assim como a Renita e a Lívia que passaram pela live aqui também, ela tem uma história muito específica com esse baralho. E a história dela, eu acho que a essência, a sabedoria da história dela é de saber respeitar o tempo. Eu, particularmente, tenho muita relutância em acreditar num chamado, por uma série de questões, né? E a principal dela é essa questão de terceirizar a responsabilidade do caminho que a gente escolhe seguir. Mas a Cibele me fez considerar que talvez existam, sim, alguns chamados, tá? E porque ela é uma dessas pessoas. Ela teve uma história muito interessante até entrar na formação acompanhada comigo na Turma Inferno. É uma turma que, assim como a turma atual, que é a Umbral, causa um pouco de estranhamento, mas como eu falei na aula de ontem com a galera que estava no grupo VIP, a carta que nomeia a turma, ela não é o nosso objetivo, ela é o nosso ponto de partida. E eu acompanhei de camarote, né? O desenvolvimento, o crescimento de Cibele com esse baralho. E ela é, sim, uma cartomante fera, especialista, de mão cheia nesse oráculo poderoso. E trilhou aí os seus caminhos e passou pelo mar de fogo dela. E por isso que eu chamei ela hoje para compor essa trinca, essa tríade, essa trindade de deusas cartomantes que são as minhas alunas, porque são pessoas, são colegas minhas de profissão agora, que eu tenho o prazer de conhecer e de ter acompanhado tão de perto, né? Então, vamos a ela, porque eu não vou dar mais spoiler, tá? Ah, e pra quem gosta vai ter carteado, viu, gente, no final. Dei mais spoiler. Deixa eu ver aqui. Mandei o convite, sim. Ah, deixa eu ver pra cá. Pra aceitar. Pronto. Normal, gente. Quem sabe faz ao vivo. Oi, Sibeli. Oi, tudo bem? Boa noite. Tá dando de me ouvir? Tá ótimo, minha querida. Seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão aí presentes. É um prazer estar aqui com a Nath, com vocês, para podermos trocar essas experiências nessa caminhada que é um pouco árdua, mas que é muito bonita, né? O caminho como um todo. Também para trazer aqui as nossas experiências e uma motivação também para quem quer aí entrar, quem está com inseguranças, que eu também tive, todos temos. Minha querida brilhante. Não, já deu pra perceber, né, gente? Que hoje vai render. Que Cibele, Cibele fala pouco, mas quando ela fala, são diamantes, né, Cibele? Então, minha querida, eu quero muito te agradecer, tá? Pela sua presença, por você aceitar essa loucura toda de aparecer. Eu sei que não é fácil. Então, eu reconheço e honro muito o seu tempo e a sua dedicação, desde sempre. E eu queria começar do começo, né? Porque o que acontece? Uma coisa que me chamou muito a atenção é que, diferente da maior parte das pessoas, você teve desde o começo, aparentemente, uma preferência ali pelos baralhos de pombagira, né? Porque além do baralho da Dona Rosa Caveira e os Dizeres da Calunga, você trabalha também com o outro. E eu queria saber como é que foi esse começo seu com o oráculo, né? Ele teve a ver com alguma questão espiritual? Se você puder compartilhar aqui com a gente. Bem, eu venho ali de uma família católica, né, vamos assim dizer, e eu acabei tendo ali, de certa forma, um despertar para esse lado um pouco mais místico e tudo. E eu tinha amiga minha que jogava para mim, né, as cartas e tudo.
e ela jogava com esse baralho, né, de Padilha. E eu acabei gostando, eu sonhava bastante, né, com baralho cigano, mas eu não tinha muita afinidade. E aí eu resolvi comprar esse, que foi esse baralho de Padilha, acabei me dando bem com ele, acabei encontrando informações de cara na internet, e foi ali que eu fui começando a trilhar esse caminho. Entendi. Nossa, e eu achei muito significativo isso, né? De você ter passado por uma experiência de consulente primeiro, e aí depois de se interessar pelo estudo. Não que seja uma obrigação, mas é que é interessante a gente ocupar esses dois lugares, né? Da cadeira. Eu acho que traz uma sabedoria, a gente consegue se inspirar um pouco mais profissionalmente, né? Com certeza, porque eu acho que ajuda ali muito na maturidade, né? Tanto como profissional, como cartomante, de saber, muitas das vezes, entender ali os tipos de perguntas, muitas das vezes até mesmo as dúvidas, porque a gente tem ali as nossas dúvidas, e como pessoa que já se colocou nesse lugar, a gente acaba entendendo perfeitamente, né? Que muitas das vezes a pessoa não sabe ali formular a pergunta, acha ali que a pergunta é um pouco assim besta, e como a própria Nath fala, né? Não sei como, não me lembro, mas que toda pergunta é válida. E, e é importante se colocar nesses dois lugares. Não, perfeito. E sabe, gente, que eu fiquei pensando muito nessa coisa que a Cibele trouxe, né? Nesse lugar da maturidade, né? Porque a gente olha para a Cibele, e não que eu também não seja, né? Mas a gente vê uma responsabilidade muito grande. E eu, quando a gente estava estudando durante o curso, eu fiquei muito feliz por ter encontrado isso em você, né? E aí, Cibele, eu queria também te perguntar uma coisa que para mim não ficou muito claro. Quando você começou a jogar o baralho da Dona Maria Padilha, você já queria atender com ele ou era mais uma questão pessoal de identificação sua? Foi uma questão de identificação, né? Como eu já tinha ali um querer, né, por esse mundo místico, e acabava que eu não tinha muitas pessoas ali para jogar e tudo por conta da minha família, né? Eu acabei ficando anos apenas estudando, e agora, a partir de alguns anos, que eu venho realmente ali praticando mesmo, de jogar para outras pessoas e ter ali o apoio de amigos que eu tenho. Ah, que maravilha, é tão bom, né? Quando as pessoas próximas da gente apoiam. E como é que foi esse momento de virada, assim? Você teve uma questão pessoal, ou foi alguma coisa meio espiritual que te chamou? Ou profissional mesmo, né? De ter, às vezes, uma segunda renda e vamos investir nisso, porque é uma profissão. Que momento que você deu esse clique, assim? Eu tenho uma paixão muito grande, né, pelo universo dos baralhos. É algo que eu faço com muito carinho, com muita dedicação. Quando eu comecei, foi por essa questão de identificação. Hoje eu vejo também pelo viés ali profissional, porque acabou que eu acabei entrando pela identificação, mas chegou em um momento que a minha principal renda ali um pouco foi por conta do baralho. Então parece que foi um amadurecimento para chegar hoje, né? Que eu comecei ali muito cedo para chegar nos dias de hoje, para ter esse galgar, vamos assim dizer. Não, arrasou. Eu pergunto, Cibele, porque tem muita gente dentro do curso que escolhe o baralho da Dona Rosa Caveira como o primeiro oráculo da vida, assim, né? E tem muita gente que me procura e não quer atender, né? E tá tudo certo, o curso serve para todo mundo, né? Mas aí eu achei interessante esse movimento de você ter feito algo por identificação, por uma questão de agregar para você, porque você gostava, e de algum momento você falou assim, não, eu quero virar. Então, por isso que eu perguntei sobre isso, né? Desse momento. E eu achei genial você ter comentado a respeito desse processo de maturidade e de realmente ter. A gente fala assim, né? Com todo respeito, mas a água bateu na bunda, né? Geralmente é assim quando a gente se mexe.
Com certeza. E também para mim, como eu gosto muito de jogar para as outras pessoas, né, ter essa questão de colocar em prática também é algo muito importante para mim, né, como algo que me traz um sentimento positivo. Ah, eu te entendo, eu te entendo. E aí, Sibeli, a gente tá falando do baralho da Dona Maria Padilha, né? Aliás, o baralho de Maria Padilha, que é aquele da Eliane Artman, né, galera? Que todo mundo confunde um pouco com o baralho da Dona Rosa Caveira e tá tudo certo, faz parte do processo. Que ele tem 36 cartas, né? Tem aquela primeira carta Virtudes e Sabedorias, que é os cristais, depois tem as notícias breves, que é o lápis, e por aí vai. Mas aí, como que você encontrou o baralho da Dona Rosa Caveira e de onde que veio o interesse por ele? Eu sempre tive ali uma certa afinidade, né, com a energia de Dona Rosa e tudo. Então, eu sempre acabei ali pesquisando bastante. Então, eu encontrei ele ali no YouTube. Eu via outras pessoas ali trabalhando com ele. Então, eu sempre tive aquela vontade de ter ele. Então, ele era aquele baralho que quando aparecia, eu sempre olhava para ele, né, com aquela vontade de ter. É esse aqui que eu quero ter também para mim. Então, eu fui aí começando assim. Eu achei interessante isso. Aí eu vou fazer uma pergunta, não sei, né? Segura aí. Mas eu fiquei pensando, existem versões paralelas, né? Vamos chamar assim, mas para bom entendedor, pingo e letra. Existem versões paralelas que as pessoas produzem desse sistema da Eliane, que é o que você já usa, né? Que é o baralho de Maria Padilha. É, eu achei bem interessante você não querer uma versão dele, de Dona Rosa, e escolher o baralho de Dona Rosa Caveiro de Dizeres da Calunga. Né? Você consegue, talvez, traduzir isso, achar um motivo para essa questão? Na verdade, a minha versão mesmo, a primeira de Padilha, foi de Dona Ah, Rosa, né? Mas como eu sabia, né, que não era mesmo ali com a identidade de Dona Rosa, que era, como eu posso dizer, uma, era feita apenas com imagens, né? E esse baralho aqui em específico, ele é a energia de Dona Rosa pura mesmo, porque ele foi canalizado por uma própria Rosa Caveira, então traz essa identidade ali da falange, dessa energia, coisa que os outros, na maioria das vezes, são apenas ali versões, né, de outro baralho canalizado por outra energia. E esse não, esse foi canalizado por ela. entendi. Nossa, Sibeli agora deu um socão, viu, galera? É sobre isso. Mas eu entendo. Eu entendo. E como é que foi esse processo? Então você via ele e tudo mais. A gente se conheceu lá em meados do início de 2024. Porque eu lancei o curso a primeira vez no final de 2023. E o Caveira, a turma O Caveira veio depois, né? Embora a Cibele seja da turma Inferno, gente. Eu falei isso lá no começo, tá? A gente vai chegar nessa parte. Mas como é que você. Como é que foi esse processo? Você sabia que era esse baralho, e aí bateu o martelo que era ele. Você já tinha. Você chegou a comprar ele ou não? E como é que você foi? Como é que você encontrou conteúdo sobre ele? Se interessou pelo curso? Como é que foi esse processo de busca antes de você entrar? Porque a gente tem aquele negócio do sorteio que eu quero falar, tá? Mas vamos antes um pouco disso. Bem, como eu procurava informações sobre ele na internet, né, eu acabei ali vendo unboxes dele, ali as cartas e tudo para saber como era, e acabei encontrando ali você no seu canal. E eu ainda não tinha o baralho, eu pretendia entrar ali, tentar entrar na turma do Caveira e comprar o baralho, e acabou não dando certo, né? Não acabei não conseguindo entrar. E pra quem não sabe, gente, a Cibele, como ela acabou de falar, né? Ela tava na busca e tal, e ela não conseguiu entrar na turma do Caveira. Mas a gente já tinha se encontrado. Naquela época, eu fiz um sorteio para as pessoas que acompanharam as aulas gratuitas. E eu dou um beijinho virtual para quem acertar quem foi que ganhou o sorteio do baralho. Sibeli, como é que foi isso, Sibeli, aquele dia? Porque assim, olha ele aí, pois é. Pois é, aqui.
Como é que foi isso? Porque pra mim ficou nítido, né? Que alguém disse amém em algum lugar. Eu fiquei totalmente sem acreditar, né? Ainda mais eu que não tenho muita sorte com jogos e eu estava realmente muito ansiosa por aquele sorteio. Eu até tinha olhado, né, em outro baralho que eu tinha, se não me engano era o cigano, aí o baralho falou assim, não, você tem sorte pra ganhar. E eu aqui, Então na hora que saiu meu nome eu nem acreditei direito. Não, foi muito doido aquele dia. E assim, gente, é muito interessante porque é aquela coisa, né? Eu tô na minha casa, Cibele tá na dela, e nossas vidas estão acontecendo e só a gente sabe, né? Mas eu achei muito curioso, porque ela não ia entrar na turma, eu já sabia. Aí eu fiquei assim, nossa, essa menina realmente tem muita sorte, né? E aí, beleza. Cibele ganhou o baralho, e durante esse período, Cibele, antes de você entrar na turma, né? Você foi tentando fazer algum tipo de leitura com ele. E aí eu pergunto assim, sem julgamento, tá? Porque eu já fui essa pessoa, inclusive. Eu não recomendo, mas ao mesmo tempo é isso que constrói a nossa maturidade. Eu já tinha vontade de entrar no curso antes de ter o baralho, mas quando eu chegou o baralho, né? Porque eu fui ali ter a troca com ele, eu acabei não me conectando muito. Não seja nem questão de conexão. Eu acho que foi de não saber interpretar direito, de ter uma certa dificuldade. Eu acabei colocando um certo bloqueio. E aí então foi aí que eu tive a necessidade mesmo, não, eu tenho que entrar mesmo no curso. Eu super te entendo, né? O livreto ele é bom, mas ele não é suficiente, né? Sim, porque não é nem a questão de que o curso vai dar 1000, né, exemplos das cartas, 1000 significados ali, você vai aprender um caderno inteiro sobre cada carta, mas é como se você tivesse a explicação do porquê que tem aquele significado ali. E quando você entende aquele significado do porquê, acaba ficando mais fácil. Não, genial. E eu acho, Sibeli, e aí várias questões, né? Primeiro, porque ele é um oráculo relativamente novo, né? Você falando sobre o baralho cigano, por exemplo. O baralho cigano a gente tem, né, algumas centenas de anos. E o baralho da Dona Rosa, ele tem 10. Então, a gente, e eu foquei muito isso nas outras turmas, né, essas mais recentes, a gente está muito nesse processo de também contribuir. Você também, durante o curso, foi uma dessas pessoas, né? De contribuir, de ter um olhar mais prático, mais da vida cotidiana, menos poética, não tirando a característica dele, mas ampliando, mostrando que um baralho de pombagira, principalmente de Rosa Caveira, né, do povo da Calunga, que o povo vê muito essa questão de espiritualidade, ele pode falar e deve falar sobre tudo, né? Porque ele tá aqui para isso também, né? Eu também enxergo dessa maneira. E quando você fala sobre a questão do parar para pensar, cara, eu acho genial, porque se cartomancia é arte, né, é linguagem, a decoreba, ela não é suficiente, né? Com certeza, né? Eu acho até importante frisar nessa questão da experiência ali das pessoas que entram no curso, a questão da experiência vivendo com o baralho, com a experiência ali acadêmica, entre aspas, né, do conhecimento bruto, porque eu vejo que algumas pessoas têm ali uma visão um pouco errônea da questão dos cursos dos baralhos, da questão do conhecimento, e é sempre o conhecimento atrelado à intuição, porque todos nós temos ali intuição em níveis diferentes. Então, à medida que você vai praticando, essa sua intuição vai aflorando. Então, eu sempre digo que buscar conhecimento sobre o baralho é ter um arsenal, né, sobre aquelas cartas, não gigantesco, mas você ter ali o conhecimento sobre aquelas cartas e no momento que você vai se conectando, a sua própria intuição vai ali escolher quais daqueles significados que você estudou aquela leitura está abordando, né? Então, eu acho muito importante dizer isso, que é sempre uma junção do conhecimento com a intuição que todo mundo ali tem e vai desenvolvendo com a prática. Nossa.
Genial, Sibeli. Genial, genial. E aí, Sibeli, vocês não pensem que essa jornada foi fácil se ela terminou por aí. Não terminou. Sibeli falou que ela queria entrar na turma do Caveira, não conseguiu. Sibeli ia entrar na próxima turma, que era a Cel, e não deu certo. Sibeli, você pensou em desistir? Pensei sim em desistir. Pensei em desistir e fiquei assim até mesmo nervosa, né? Porque estava aprendendo a mexer agora com tecnologia e deu toda uma burocracia em si. Eu até pensei, não vai dar de entrar no próximo, mas deu tudo certo. E aí, Sibeli não entrou na Cel, como ela falou, né? Por causa de questões de tecnologia. Não, e foi muito doido. E eu fiquei assim, não é possível, cara, não é possível. E chegou a turma Inferno, né? Que era a quarta turma. E aí, Sibeli entrou na turma. E como é que foi, Sibeli, esse processo do curso, né? Porque eu acho que o curso ele tem características muito específicas, né? E como é que foi para você, que já vinha emocionada, né? Porque você tem um processo, justamente pela identificação, que é muito emocional, né? De conexão com o baralho. Tem essa vontade, tem essa admiração, tem essa afinidade. E aí você chegou nesse processo de assentar um pouco as coisas e esperar o tempo das coisas acontecerem. Como é que foi? Finalmente ter entrado no curso ali. Tibum. Eu fiquei muito feliz, né? Claro, foi ali um sonho realizado. E, ao mesmo tempo tive algumas inseguranças ali no começo e o curso da Nath, né? O modelo que ela usa é uma jornada, de fato. Então, é ali um curso que você tem todo o apoio dela, tem todo ali. É um passo por cada passo, né? Não tem muita euforia. E então tem como ali acompanhar o ritmo de cada aluno, né? No meu caso foi só eu, literalmente, nas aulas. E foi muito importante, né? Em alguns momentos eu até falei com ela, né? Sobre algumas inseguranças e tudo. E ela acabou ali me ajudando nisso. Gente, vocês não têm noção. Tinham outros alunos, né? Mas assim, não é todo mundo que consegue participar. Eu dividi ontem com a galera na aula, né? Que a Turma Inferno, eu tive uma baixa de alunos e colocar o nome das cartas nas turmas me fez passar por esse processo de jornada de uma forma que eu não estava esperando. Né? Ninguém me avisou isso. E o processo da Inferno foi assim. E tinha menos pessoas, então eu consegui me dedicar bastante. Mas nem todo mundo consegue estar no ao vivo, né? É por isso que as aulas ao vivo elas ficam gravadas também e disponíveis tudo junto na plataforma lá, separado pelos temas ali nos módulos bonitinho e todo mundo tem acesso durante o tempo determinado para cada turma. Beleza. Só que a Cibele, como ela falou, na maior parte das vezes, ela era a única. Então, Cibele, eu falo para vocês que para mim não tem explicação. Não tem explicação que não seja espiritual Cibele ter conseguido entrar nessa turma, a turma Inferno, e ter tido praticamente o acompanhamento do curso individual para ela. Não tô falando que todo mundo vai ter isso, mas assim, é que Cibele, ela é a personificação do quando é para ser, não adianta, né? É na hora certa, no momento certo, do jeito certo, e acontece. E acontece, né? E Cibele, você falou a respeito da jornada, né? Eu gostei que você definiu bastante, com uma precisão muito grande, esse processo que a gente faz dentro do curso. E como é que foi no momento que a gente começou a praticar com esse baralho, né? Porque a teoria ela é muito maravilhosa, deu aquela acalmada no coração, mas como é que é esse momento? Porque eu imagino, porque eu não jogo com o baralho da Dona Maria Padilha, não me identifiquei muito com ele, que eles têm linguagens bem diferentes, né? Os ritmos deles são diferentes. Como é que foi isso? Eu tive bastante inseguranças ali no começo, né, de começar a prática, principalmente se estava fazendo sentido para as pessoas e tudo.
E o baralho de Dona Rosa, ele é um pouco diferente, de fato, porque ele é um pouco mais profundo, ele é objetivo e ele junta muito bem, né, as cartas uma com as outras. O que é um pouco diferente, um pouco do baralho de Padilha, porque eu digo que o baralho de Padilha, ele é um geralzão de tudo. Ele é bem ali misturado e tudo. Tem que saber juntar as cartas muito bem ali. E o baralho de Dona Rosa, ele se junta muito bem, uma carta com a outra, né? Você consegue ver ali nessa carta aqui é diferente dessa daqui nisso aqui. E a gente viu isso ao longo do curso. Perfeito, perfeito. E eu queria entender como é que foi chegar depois no final, né? Porque a gente tem um processo muito grande, assim. Quando a gente comentou aqui agora, né, sobre ter feito o acompanhamento praticamente sozinha. Isso bateu também pra você de alguma forma? Porque pra mim, na hora que eu vi o que estava acontecendo, eu fiquei assim, gente, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa, não é possível. Isso bateu pra você também de alguma forma ali, do tipo, cara, eu vou me dedicar 200%, ou enfim, ou também foi uma virada de chave do tipo, acabando o curso, eu preciso dar continuidade nisso, porque tem gente que também acredita nesse trabalho além de mim? Não sei. Sim, a questão da dedicação, né? Porque eu já tinha vindo, né, com esse foco de me dedicar ao máximo, de aproveitar ao máximo, né, o curso e tudo, que eu ali me comprometi. E como eu podia ter, né, esse acesso que nem todas as pessoas tinham ali do curso de poder, eu acabava focando realmente. Em alguns momentos foi ali bastante solitário, sim, um pouco, porque eu esperava, né, ter ali aquela conexão com outras pessoas ali na hora das mentorias e acabava sendo só eu e a Nath. Aí eu pensei, não, e nos momentos em alguma mentoria que eu queria faltar, eu pensava, não, não vou deixar a Nath sozinha, não. Obrigada! Eu pensei isso também. Eu falei, nossa, será que às vezes a Cibele tinha alguma outra questão? Aí ela não quer falar pra gente remarcar. Viu? Quem sabe faz ao vivo, galera. É... Mas eu acho que tem super a ver, assim, com essa transição, né? Saindo do inferno, indo pro gerar. A gente tem um pouco disso mesmo. A gente tem um pouco dessa questão. Realmente, a troca, ela é algo que eu prezo bastante. Mas foi um fato isolado, né? De toda forma, a Cibele correu a gira dela, né? Vindo algumas vezes que ela talvez pudesse estar fazendo uma outra coisa. Mas também eu fui lá e tentei dar essa equilibrada, né? Trazendo pessoas de fora, pessoas alheias, porque eu penso também que esse movimento de vocês ficarem trocando entre si na turma, tem algum momento que fica acomodado, né? Porque todo mundo já se conhece. Então eu sou o tipo de pessoa meio inquieta. Minha mãe fala que eu gosto de tirar o couro das pessoas, mas não é sobre isso. Um pouquinho, talvez. Mas é importante porque, na realidade, no mundo lá fora, a gente vai falar com pessoas que a gente não conhece na maior parte das vezes, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Você sentiu, Sibeli, que essa vivência contribuiu também, de alguma forma? Com certeza, né? Porque não tem nada como a prática, né? Só a prática vai te mostrar onde você está errando. Também tem a questão de alguns momentos não fazer tanto sentido e você ter que ali se aprofundar com um consulente para entender aonde ali arrumar para conseguir dar o melhor direcionamento. Isso tudo é visto no curso, então conheci pessoas maravilhosas aí ao longo da jornada, pessoas que foi muito, muito bom, né, ter essa experiência com eles. E eu vou te dizer que todo mundo que passou com Cibele agradeceu. E, Sibeli, eu acho que você falou um negócio muito importante, né? Sobre essa questão de direcionar a interpretação. Porque a gente que é cartomante tem uma falsa ideia de que a gente não vai errar e de que a gente não pode errar. Só que a gente sabe que acontece, porque nós somos intérpretes. E não é sobre a ausência do erro, é sobre saber contornar, né? Então, você acha que esse processo.
como é que você encara isso, né? Essa visão do cartomante? Você acha que realmente é uma questão do tipo, não, né? Tem uma rigidez, ou de fato tem essa parte mais humana, mais fluida? Eu acho que é o equilíbrio, né? Saber direcionar ali o jogo, né? Eu sempre tento ali manter o equilíbrio de trazer o contexto necessário, ao mesmo tempo não extrapolar, para que não influencie muito na leitura. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto ali primeiro de jogar, por isso que eu vou dividindo ali as leituras, né? Tabuleiro da Calunga, eu falo primeiro sobre uma determinada área, aí eu pergunto para a pessoa, tá fazendo sentido para você? Porque aí se não tiver fazendo sentido, a gente vê onde que tá ali o erro e tudo. Teve até uma pessoa, né, que eu fiz o tabuleiro da Calunga, que depois, ali ao longo da jogada, ela veio e disse, né, que depois veio fazer sentido o que eu estava falando para ela. Então, às vezes, o consulente precisa desse tempo ali para entender que o que realmente tá, que a leitura está falando, não está fazendo sentido, porque às vezes são coisas tão profundas que nem a pessoa se lembra, né? Então eu gosto de ter esse equilíbrio entre o contexto necessário e ao mesmo tempo não extrapolar os limites. Nossa, genial, genial. E, Sibeli, quando você foi se inscrever no curso, alguma coisa te saltou os olhos, né? O formato, ou por ser um dos poucos ali do mercado, não sei. E eu queria que você falasse pra gente uma comparação. Então, por exemplo, você tinha X expectativa e na realidade, quando as coisas desenvolveram, você foi surpreendida positivamente. Ou se de fato você encontrou exatamente aquilo, sabe? Do tipo, deu aquele match, fez a escolha certa. Como é que foi isso? Eu, o curso para mim ele atendeu com as expectativas que eu tinha, porque você deixa sempre bem claro, né, como funcionam os módulos, como é o acompanhamento. Me surpreendeu bastante a questão do tempo mesmo, que é um curso longo, de fato, das práticas, muitas práticas, então todo esse acompanhamento, eu não pensei que fosse tanto, né? Mas acabou sendo. A gente olha 16 semanas e fala, nossa, que isso. Aí a gente tá na terceira já, não aguento mais. Acontece, acontece. E a gente falou sobre essa questão do acompanhamento e tal. E eu lembro, uma das coisas que a gente sempre fazia bastante era aquele processo da revisão das leituras, né? E justamente pela dinâmica da Inferno ter sido diferente, a gente teve a possibilidade de fazer revisão de leitura assim, tete a tete, né? E você acha interessante também esse processo ali, dessa orientação, que não é uma. Eu achei uma palavra melhor, não é uma correção, né? E nem uma avaliação. É de fato uma revisão, né? São pequenos apontamentos ali para tentar desenvolver ou até deixar vocês mais seguros. Mas como é que foi para você? Eu eu gostei muito dessa dinâmica. Eu acho que foi muito importante, porque acaba vendo ali onde a gente está, não acertando, né? Mas errando, porque às vezes a gente pode sim extrapolar os limites, e o professor parece que ele sempre tem ali uma visão um pouco detalhista, então é como se ele sempre estivesse mostrando, olha, isso aqui também poderia significar mais, isso aqui, essa carta, isso aqui. E eu sempre ficava impressionada. Então, eu acho que é muito válido e muito importante. Eu penso, e essas coisas elas acontecem, eu acho que é justamente por causa daquela frase que eu digo, né? Eu quero que vocês saiam, tipo, 5 anos, que é o meu tempo com o baralho, né? De 10 de existência que ele tem, 5 anos na frente, né? Porque, inclusive, é por isso que o curso fica disponível para vocês, né? Durante um ano e meio, né? No caso da Turma Inferno foi 1 ano e meio. Porque aí depois, imagina você revisitar aquilo, né? Daqui uns 6 meses, mais ou menos, daqui um ano, né? Então, assim, a mente ela vai expandindo cada vez mais, né? E eu acho que isso acaba contribuindo a médio e longo prazo também, né? Você acha? Sim, porque vai ter ali uma visão quase que na terceira pessoa, né? De poderia melhorar isso, eu já fazia isso aqui.
Então, eu acho muito importante. E, Sibeli, se você pudesse destacar, assim, alguma coisa que para você foi o diferencial, que te chamou mais atenção e que te deixou com o coração quentinho, né, sobre esse perfil do curso, o que que seria? Seria o acompanhamento, de fato. Eu acho que é o acolhimento, o foco e a preocupação que a Nath tem em fazer com que a gente se conecte, de fato, com o baralho, em ter essa preocupação. Ela sempre estava preocupada, né? Você está se conectando com o baralho e tudo. Então, é esse acompanhamento ao vivo, todo momento, e a organização do curso, que é muito organizado, né? Como são ali o número de cartas por semana, dá tempo. Então, geralmente a gente é um pouco eufórico e se tivesse todas as cartas lá já à disposição, a gente veria tudo em uma semana. Né? E como tem essa organização, a gente vai ali assimilando, né, as coisas primeiro e tendo um processo. Então, o acompanhamento e o acolhimento seria o acolhimento e a organização. Ai, perfeito. Meu ascendente em Virgem recebe. E o meu Sol em Câncer também, né? E aí, Sibeli, eu queria que você falasse, porque assim, a gente começou lá falando a respeito da sua trajetória com o baralho de Dona Maria Padilha, né? E você já jogava, já atendia pessoas, né? Você disse que boa parte da sua renda já estava vindo dos baralhos. Então, o baralho da Dona Rosa Caveira não foi uma aventura, né? Era um objetivo. Para mim, isso ficou muito claro durante o momento que você estava contando sua história. E como é que foi? Beleza, saiu do curso. Como é que foi colocar esse baralho para jogo? Aí, porque mesmo que tenha prática no curso, é diferente, né? Que não tem muito. Lá você ainda tem para quem correr. Aí na vida, como é que foi isso? Eu acho que eu me conectei tanto, né? Eu entrei no curso porque eu não estava me conectando direito com o baralho, eu acabei me conectando tanto no curso, com esse baralho, que hoje eu já tenho até uma certa dificuldade de jogar com o de Padilha. Eu já tenho uma conexão maior com esse daqui. Então, ele é o que eu jogo mais hoje. E você sentiu. Ah, eu não sei. Como é que é a sua interpretação sobre os oráculos, né? Porque eu acredito que eles são. Que eles são vivos, que eles têm personalidade, né? A gente estava até falando sobre isso antes, um pouco, né? Essa linguagem. E como é que foi essa receptividade das pessoas que você já atendia? Porque eu não sei se você deixava as pessoas ver as cartas, como é que funciona, né? Mas é um baralho diferente e ele se comporta, né? Ele passa as mensagens de um jeito diferente, profundo. Como é que foi esse impacto? Bem, as pessoas que eu atendo não têm muita assim, como eu posso dizer, essa curiosidade. Na verdade, agora que eu tô lembrando, né? Teve uma pessoa em específica que eu atendi com esse baralho. Eu mostro as cartas, né? E sai a carta magias e feitiços. E a pessoa ali, meu Deus, saiu magias e feitiço, tudo. Mas as pessoas acabam não se importando tanto. Não sei se é porque não tem conhecimento sobre os oráculos e tudo. Mas ele foi bem aceito. Ai, que maravilha, que maravilha. Bom, e foi como você falou, né? Pra você, acabou gerando uma identificação maior e ele tem reinado aí, então, na sua mesa, né? Que bom, eu fico feliz que ele te traga cada vez mais prosperidade, tanto de dinheiro quanto daquilo que o dinheiro não compra, né? E, Sibeli, agora eu queria te pedir duas coisas, né? A primeira é que se você pudesse trazer do seu baralho uma mensagem para as pessoas, porque eu já vi vários rostinhos aqui de pessoas que estão acompanhando as aulas, que querem aprender, porque eu acho que as pessoas não vêm aqui 8 horas da noite de uma quinta-feira, entendeu? Se elas não estão com vontade de aprender alguma coisa, né? E continuam aqui, porque dá para ver o número da audiência e permanecem aqui. Então eu queria que você, por favor, né, como um ato de gentileza, tirasse um conselho do baralho para essas pessoas. Essas pessoas que estão nesse processo que você estava, né? De se apaixonar, de se conectar com. Aliás, de tentar se conectar com o oráculo, acabar não dando esse match, porque estão em busca de conhecimento,
mas que ainda estão receosas em fazer esse investimento. Então, fala com o seu baralho aí e, por favor, traga um conselho para nós. Tá bom. Peraí que você tá muda. A encruzilhada, o viajante e a caveira. Bem, aqui eu vejo que a mensagem para as pessoas que estão aqui na live, que querem entrarem no curso de Dona Rosa, eu vejo que são pessoas que provavelmente estão realmente ali um tanto indecisas, até talvez um pouco ali sem ânimo em alguns momentos. Então aqui eu vejo que são pessoas que estão ali analisando muito se devem ou não dar esse passo em frente. Então aqui a carta do viajante me vem aqui muito como uma certa insegurança. Ali também de pensar, será que eu não estou dando um passo grande demais? Será que eu não estou ali delirando um pouco, que não é para mim e tudo, que eu estou ali de certa forma me iludindo, que esse caminho ali não é para mim? E aqui a caveira vem falando para que vocês tenham ali a autoconfiança, para que vocês sigam aí a intuição de vocês, para escolherem se vão ali ouvirem esse chamado ou não, porque aqui também sai, né, mágoas e ressentimentos e a tronqueira. Eu vejo que pode ser ali uma porta para que vocês olhem um pouco mais para o emocional de vocês, que seja um baralho, um curso que traga ali um olhar para mágoas, para ressentimentos, para até mesmo dar um direcionamento espiritual. Então aqui a escolha está na mão de vocês. E se permitir a esse passo, não é apenas achar que pode ser demais para vocês, mas principalmente ter um olhar atento para vocês, para o sentimento de vocês, para o que vocês desejam, para o que vocês ali anseiam. Então, esse é o momento de agir, de tomar a iniciativa. Gente, eu tô assim, meu Deus. Feliz, ao mesmo tempo assim, ao mesmo tempo, ai, que orgulho. Sibeli é maravilhosa, maravilhosa. Eu agradeço demais a sua generosidade, a generosidade do seu oráculo também. E a segunda coisa que eu queria te pedir era se você, Sibeli, tem uma frase, uma dica para essas pessoas que estão nesse momento encruzilhada, que nem você já teve em algum dia, que estão aí com a mão coçando, mas que estão nesse momento ainda de duvidar, né? E pelo que você falou através do oráculo, aliás, pelo que o oráculo falou através de você, é uma questão muito pessoal e muito emocional, né? De desacreditar de si. Então, o que Cibele, por ter passado por tudo, né? Profissionalmente falando, pessoalmente falando, ter passado por desafios, por não aceitação dentro de casa, ter concluído o curso, mesmo com tudo o que foi que saiu do script, mas ao mesmo tempo fez um script novo, todo especial e todo potente. O que você falaria para essas pessoas? Eu diria para sempre ouvirem a intuição delas, e o coração de se permitir, se vocês sentem que realmente é o momento de entrar no curso, de abraçar essa oportunidade, de olhar para si como saiu no baralho e ter essa abertura espiritual, confie na intuição de vocês, confie no sentimento
de vocês. Então, às vezes, analisar é importante, mas às vezes ouvir o sentimento, ouvir o que o coração quer é mais importante. Genial, genial, minha querida. E para finalizar, Sibeli, porque assim, Sibeli é muito certeira, né? E eu acho que isso é uma das maiores qualidades que você tem, de todas, né? É, eu queria que você dissesse para nós como que funciona a questão de atendimento contigo. A gente marca por onde, né? Como que a gente te acha? Como é que funciona? Bem, eu atendo aqui algumas pessoas de casa mesmo, então estou começando nesse marketing agora da internet. Então, para quem tem vontade de saber sobre o meu trabalho e tudo, eu tenho meu perfil, a minha conta, que é o Belo Oráculos 21. E quem quiser ali uma consulta, ver os valores, podem entrar em contato ali pelo direct que eu acabo encaminhando, né, para o WhatsApp e tudo, e podem conversar comigo. Maravilha, eu já gostei disso. Duas coisas que eu gostei. Primeiro, que a gente fala direto com você. E segundo, que você oferece mais de um tipo de atendimento. Então, ele é mais personalizado, por assim dizer. É, mais ou menos, vamos assim dizer, né? Eu ainda estou ali organizando tudo. Então, quem quiser, primeiramente, né, entender um pouco como funciona, pode me chamar no direct mesmo. Arrasou, sensacional. Trabalho impecável, né, meus amores? E humanizado, né? Porque você fala direto com Cibele. Imagina. Cibele, muito obrigada mais uma vez. Eu reconheço os desafios aqui da internet, como eles são. E eu espero que você não desista, tá? Que você invista, que você encontre o seu formato, o seu tom, enfim, porque o seu trabalho, ele é incrível. Ele faz muita diferença mesmo. Você é extremamente profissional, ética, tem muito discernimento das coisas, né? Tem muita maturidade, que nem você falou lá no começo. E a cartomancia, o mundo no contexto geral também, precisa de pessoas assim. Então eu espero que você e o baralho se renovem, que essa chama ela não se apague, que você recomece quantas vezes precisar, mas que você não desista. Enquanto tiver possibilidade, enquanto tiver gás, enquanto seu coração estiver lá, mesmo cansado, mas enquanto ele quiser, eu espero que você continue nessa jornada, tá? Obrigada de coração, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar trocando as experiências desse baralho maravilhoso. Agradecer a todos que estiveram presentes conosco. A Vanessa, que acredito que seja aqui, né, a canalizadora. Um abraço para ela. Seu baralho é maravilhoso, faz a diferença na vida de muitas pessoas. E gratidão a Nath. Um beijo, minha querida. E Turma Umbral tá com as inscrições abertas. É a sexta turma, a sexta e a última formação acompanhada no baralho de Dona Rosa Caveiros de Zeres da Calunga. A gente vai passar por esse mar de fogo aí que Sibeli disse para nós, com acompanhamento, com acolhimento, com organização. Eu gostei muito disso que Sibeli falou, viu, gente? Com organização e a gente vai chegar nesse objetivo, tá? O baralho da Dona Rosa, como o Sibeli falou, ele é muito do coletivo. E esse movimento da gente ir junto também faz a diferença. Então, caso você queira, me chame, inscreva-se. As inscrições vão até semana que vem e na segunda-feira a gente já começa os nossos encontros, tá? O acesso na plataforma é imediato, você já tem conteúdos lá gravados, então o estudo ele começa o quanto antes. Um beijo, gente. Boa noite. Boa noite, Sibeli. Muito obrigada. Boa Bem, noite. boa sorte para nós.